sejam bem-vindos ao canal Marco um Encontro. Eu sou Marco Reis. É muito bom ter vocês aqui. Antes de começar e antes de apresentar a minha convidada especial da semana, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal. É muito simples, muito rápido, é só clicar no botão inscrever-se e pronto. Automaticamente você já está inscrito no meu canal, no nosso canal. Se você clicar no sininho, você também vai receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. Eu tenho certeza que vocês estão gostando dos conteúdos das nossas entrevistas, não estão? Então, curta, compartilhe, comente. O comentário de vocês é que me ajuda a trazer sempre conteúdo novo e interessante para vocês, ok? Então vamos lá. A minha convidada da semana nasceu nos Estados Unidos. Ela é filha de um inglês e uma brasileira e formou-se em Ciências Políticas e Economia pela Georgetown University. E também concluiu um programa para executivos chamado Owner President Management na Harvard Business School em Boston, nos Estados Unidos. Trabalhou em 2 empresas de cosméticos nos Estados Unidos e em 2005 voltou para gerenciar a área de marketing da empresa da família. É uma empresa que vocês conhecem muito bem, muito tradicional, 150 anos de história, a Granado. Logo ela mostrou a que veio e revolucionou a empresa. Com a sua simplicidade e carisma, Cissy Freeman ajudou a projetar a empresa no mercado internacional, sendo responsável pela grande diversidade de produtos em seu catálogo. Hoje, marca um encontro com Cissy Freeman. Cissy, seja muito bem-vinda ao meu canal. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. E eu gostaria de dizer que é uma honra recebê-la aqui no canal, como já fiz algumas vezes lá na Casa Pau Brasil, e é sempre uma alegria ter você aqui. Obrigada a você, Marco, pelo convite. Fico super feliz de poder conversar aqui com você via o seu canal. Muito obrigado mais uma vez. Cissy, depois da apresentação, né, as pessoas querem saber normalmente pelo próprio convidado, né? Então eu sempre faço a primeira pergunta assim: quem é a Cissy Freeman? Bom, eu sou, né, mãe, filha, trabalho, como você mencionou, na Granado desde os meus 24 anos, mas o meu contato com a empresa é desde os 15, então, né, faz parte da minha vida, da minha história, e eu amo o trabalho que eu faço, então acho que isso também dá uma leveza, uma alegria no dia a dia. E é uma coisa que com frequência eu acabo escutando, né? Que tô sempre sorrindo, rindo, então tento ver as coisas sempre pelo lado positivo. Então acho que é mais ou menos isso. Mas ao mesmo tempo eu sou, enfim, muito trabalhadora, muito séria, determinada. Então acho que isso tudo, enfim, faz parte de quem eu sou. Isso é assim, muito característico seu mesmo. Antes de conhecer você, eu conheci alguns funcionários, né, da Granado que foram à Casa Pau Brasil, o Igor, o pessoal que está na Granado de Paris também. E o pessoal sempre falando: Marco, você precisa conhecer a Cissy, que é uma pessoa super doce, super alegre, super simples. E quando eu te conheci, eu vi que é exatamente como o pessoal falou. E eu acho que essa sua energia, essa sua alegria, essa sua simplicidade passa exatamente o resultado do seu trabalho. Ele criou essa identidade com a sua essência, né, de alegria, de tranquilidade, de serenidade. Eu vejo que todo mundo adora trabalhar com você. Ao mesmo tempo, claro, você é uma pessoa super responsável, que realmente abraçou a sua profissão, mas eu vejo que todo mundo tem uma alegria quando fala de você, que é incrível. E eu comprovei isso quando conheci você e seu pai. São pessoas incríveis. Obrigada. E realmente, assim, acho que um pouco adicionando a isso, eu tento sempre estar muito presente no dia a dia, tentando estar perto das pessoas, então acho que isso faz essa proximidade, a questão também meio de ser mão na massa, quando a gente tem uma abertura de loja, ou quando eu tento estar sempre presente ajudando, né? Então acho que isso faz com que as pessoas tenham essa acessibilidade, então as coisas fluem de uma forma bem mais tranquila e rápida, né? Eu acho que assim a liderança, ela é muito mais a capacidade de exemplificar, né, de
fazer do que só de orientar. Porque, obviamente, que é preciso um preparo grande, né, se para orientar, para poder demandar responsabilidades. Agora, acho que o mais importante é quando você inspira os seus liderados, né? Quando as pessoas falam assim, nossa, ela vai lá e faz com tanto carinho, com tanta propriedade, com tanto cuidado, que a gente também vai fazer igual. Eu vejo que isso é uma característica de todas as pessoas que são líderes naturais, que são pessoas que elas não são aquelas déspotas, não, elas inspiram as pessoas. Eu vejo isso na alegria com que as pessoas falam de você, do trabalho também. Obrigada. Parabéns, linda, é verdade. Isso você puxou um pouco do seu pai, como é que foi? Porque eu também pude conhecer o Christopher e vi que ele tem uma suavidade, uma serenidade que é muito característico de vocês. Eu acho que assim, eu trabalho com meu pai desde 2004. A gente sempre teve uma ligação muito forte. Eu sou a filha mais velha de três, não, tenho dois irmãos mais novos, mas a gente sempre teve uma grande afinidade e eu acho que a gente se complementa muito no dia a dia no trabalho. Ele acaba sendo uma pessoa um pouco mais fechada e eu acho que por estar no cargo de liderança há muito tempo, as pessoas às vezes ficam com medo de levar certos assuntos para ele. Por ele ser inglês também, ele não é tão aberto quanto às vezes os brasileiros, né, gostariam. E acaba que quando eu cheguei, eu acabei fazendo muito esse meio de campo, né? Levando as coisas para ele já de uma forma meio resolvida, já tratando das coisas. Então a gente faz essa dupla muito bem, né? Onde enfim, já é uma parceria de trabalho, são 16 anos juntos, então acredito que sim. Né, eu vejo ele tem muito para mim uma figura como mentor, mas eu acho que a gente se complementa muito. Ele tem um passado mais financeiro, ele trabalhou em banco, e eu, apesar de ter estudado economia e ciências políticas, sempre gostei muito do lado mais de arte, design, gosto muito de arquitetura, essas coisas, e acaba que eu fiquei muito no lado do marketing, da criação das lojas, e ele mais na parte financeira, então acho que se complementou muito bem, né? Eu percebi muito isso quando foi o lançamento desse livro maravilhoso, que eu fiquei apaixonado. Que trabalho lindo, Cici, que primor, que qualidade. E foi um evento muito bonito. E eu percebi que vocês se comunicavam com os olhos, assim, era uma coisa, uma cumplicidade tão bonita de ver, que vocês se comunicavam com os olhos, o que você falava ele complementava, o que ele falava você complementava. Foi um momento muito bonito desse livro, né? Eu acho que quando a gente começou a trabalhar há 16 anos, juntos, nós criamos uma estratégia a longo prazo, de onde a gente via a empresa, quais eram os diferenciais que a gente acreditava serem os pilares mais importantes, né? O que destacava a Granado, talvez, das outras marcas, das outras empresas. Então, eu acho que com isso firmado, fez com que esses últimos anos ficassem mais claros, assim, você se questiona menos. Claro que ao longo do caminho você encontra alguns empecilhos e essa estratégia muda um pouco, mas foi uma coisa ficou muito claro, então facilitou o trabalho. E o livro é muito bacana porque lá atrás, quando ele comprou a empresa da família da Granado em 1994, a família deixou um acervo incrível e desde o início a minha mãe contratou umas historiadoras e elas desde então limparam todo o acervo, digitalizaram. Então a gente usa isso muito de inspiração, porque um desses pilares a gente acredita ser essa tradição. Poucas empresas no Brasil podem dizer que tem 150 anos e que tem esse arquivo guardado, né? Porque infelizmente ao longo dos anos as coisas acabam se perdendo. Então, quando a gente pensou no que a gente gostaria de fazer para marcar esses 150 anos, o livro acabou sendo assim, uma forma de concretizar e de contar essa história, porque as nossas lojas, os produtos, eles contam um pouco disso, mas a gente não tinha isso
né, todo num lugar. E o convite para fazer o livro com a Suline foi para a gente uma honra, a gente não esperava que uma editora internacional pudesse se interessar para contar essa história. E acabou que eventualmente também virou uma exposição e que a gente espera agora no segundo semestre também está podendo levar uma versão pocket para Casa Pau Brasil, né? Ah, fantástico. Assim, o pouco que eu tive contato, na verdade, que foi lá no evento, é uma história incrível. E depois eu li o livro, eu fiz questão de ler, porque eu sou apaixonado pelos produtos da Granado desde que me conheço por gente, né? E é muito lindo ver a história de um inglês que comprou uma empresa, ou seja, ele poderia simplesmente modificar toda a história dessa empresa com uma nova estratégia, ou com um novo começo, e ele fez questão de preservar alguma coisa que já existia, a história de uma família, a história de um produto, a história de um Brasil que nós não conhecíamos. Porque você imagina remontar produtos, marketing, estratégia de 150 anos. Você disse bem, Cici, são muito poucas, talvez contando nos dedos de uma mão, de empresas que realmente possuem essa história de 150 anos e tão rica e tão bem cuidada, né? Tão preservada. Isso é, para mim, como brasileiro, para você também, imagino, que apesar de ter nascido nos Estados Unidos, tem o coração brasileiro, a mãe brasileira. E o Christopher, apesar de ser inglês, ele é muito brasileiro, é muito engraçado. Né? Ele tem um coração... Na verdade, quando a história é muito engraçada, porque ele trabalhava como banco, quer dizer, como empresário num banco de investimentos, né? E ele foi contratado pelo neto do fundador, o Carlos Granado, para vender a empresa. E ele, como ele não conhecia, sendo inglês, a marca, mas ele começou a perguntar para as pessoas se elas conheciam e ele percebeu que a Granado era muito importante. As pessoas falavam e lembravam que o avô usava, ou da drogaria na Tijuca, que era a primeira drogaria 24 horas. Todo mundo tinha uma história muito afetiva com a marca. E ele viu naquilo um potencial enorme, porque na época as vendas eram muito concentradas no Rio, principalmente. Metade do faturamento eram essas duas grandes drogarias, que é a da 1º de março, que é a primeira, né, onde a empresa foi fundada, e essa da Tijuca. E ele viu um potencial de industrializar e de vender esses produtos como polvilho ou sabonete de glicerina numa escala maior ainda do que estava sendo vendido, né? Mudar um pouco esse foco da drogaria e sim para o atacado. Então, foi uma mudança dele, né? Ele saiu desse lado de banco e foi para o lado empresário. E a gente diz que foi dividido em capítulos, porque o primeiro capítulo, né, quando ele entrou, foi realmente de automatizar. A empresa não tinha computador, era tudo, os pedidos eram feitos via correio, não tinha nem fax. Então, foi um processo grande também de renovação da fábrica, que era uma fábrica antiga, na Lapa, e a gente diz que sem essa etapa, a gente nunca conseguiria hoje ter as nossas 83 lojas, a gente não conseguiria estar vendendo na Europa ou para todos os mais de 5.000 pontos de venda que a gente tem no Brasil, porque a gente não teria como fabricar esse volume. Então foi toda uma preparação, né? As pessoas às vezes falam, nossa, foi de um dia para o outro. Não, começou lá atrás em 1994 e aos poucos, assim, a gente foi se preparando. Então, é aquilo que eu falei da visão longo prazo, onde a gente quer chegar e como. É uma coisa muito de ter essa paciência, né? E de fazer desses marcos. Não, a programação é tudo, né? Se ensinar, quando você tem um objetivo que você quer alcançar, eu acho que programar para isso sem pressa, e é uma das características que eu vi, a Granado foi dando passo firme, plantando realmente em terrenos férteis, esperando brotar, quer dizer, é um trabalho extremamente sério, artesanal, eu diria até, o próprio resgate dos antigos das antigas embalagens, da antiga comunicação visual, que sempre foi muito forte também, as essências. Eu vejo que isso foi um trabalho realmente de uma construção artesanal e que resultou nesse sucesso fantástico que é,
porque hoje as pessoas, eu vejo isso muito lá na Casa Pau Brasil, quando as pessoas entram e veem aquele produto, imediatamente falam, meu Deus, olha, minha avó usava isso, a minha casa sempre teve... É uma relação tão íntima, tão emocional com o produto que vocês fizeram questão de manter, que eu acho que é a base. E caminhando por essa mesma vereda, eu vi que o Christopher se encanta realmente com histórias, né? Ele tem uma paixão. Foi aí que ele viu a Febo também, com esse olhar de história, de memória afetiva. Como é que foi isso, Cis? Bom, ele comprou a empresa em 94 e em 98 ele foi procurado por uma empresa que é a Sara Lee, que estava comprando da Procter a Febo, mas eles não queriam fazer a parte de produção, queriam só fazer venda e marketing. Então, numa joint venture, ele comprou a fábrica da Febo em 98 e eles a marca. E eles trabalhavam de dentro até do nosso escritório, fazendo a venda, e a nossa equipe de venda também ajudava. Mas o que a gente viu? Que tinha ali um potencial. Então, alguns anos depois, em 2004, quando eles resolveram que queriam focar só em marcas globais e não em marcas locais, eles resolveram vender a marca. E a gente, como já fabricava, nossa equipe de vendas já vendia o produto, a gente acabou sendo meio que o comprador meio óbvio, né? Pelo menos E aí acabou que para a gente foi muito importante, porque as marcas se complementam muito, né? Febo tem todo esse lado da perfumaria, vem do norte do Brasil, e Granado, também fundado por portugueses, e Granado é um lado mais farmacêutico. E é engraçado que as famílias se conheciam, porque ambas eram portuguesas. Então, tem muito essa conexão. Então, as marcas se complementam e hoje, aos poucos, a gente vem aumentando o portfólio de Febo. Então, o Febo vem se separando. A gente aqui no Brasil já tem algumas lojas da Febo, mas acho que são duas marcas que têm essa questão muito afetiva. E é legal você lembrar isso, porque você estava mencionando o livro, e eu acho que do evento do livro, uma das partes mais bacanas para mim do evento foi quando os convidados começaram, né, muitos brasileiros que estão há alguns anos morando em Portugal, começaram a falar sobre como o sabonete da linha bebê fazia com que lembravam da época quando o filho nasceu, ou que toda vez que a pessoa vai ao Brasil, compra, ou vai na casa e lembra. Então, realmente tem essa questão afetiva também de quem está morando fora e que lembra do Brasil e com um lado assim carinhoso, né? Isso eu acredito que aconteça até mais que no Brasil. No Brasil, o brasileiro cresceu e conhece a marca e ouve falar, tem essa relação afetiva, mas de repente eu já vi isso, se de verdade presenciei uma pessoa entrando e se emocionando a ponto de chorar quando pegou aquele sabonete odor de rosas da Febo, assim, e não largou, falou, nossa, é o cheiro da minha casa, da minha infância. Então tem essa magia que realmente desperta nas pessoas e que eu acho que é o ponto mais forte de um produto, é o próprio conceito que a gente cultivou sempre dentro da casa, de que um produto, ele pode ser só um produto, ou ele pode ser um contador de histórias, ele pode trazer algo inserido dentro do seu contexto que vai fazer com que transcenda o próprio produto e passe a fazer parte da sua vida, da sua existência, da sua história. E nós tivemos também o caso de uma senhora aqui, brasileira, que mora na Suíça, tem um hotel na Suíça, você sabe bem desse caso, que comprou um monte de sabonete porque ela queria que os hóspedes dela todos usassem o mesmo produto que ela usou a vida toda. Então, assim, essa identidade eu acho que é uma das coisas que vocês fizeram com muita maestria de manter, de cultivar e de fazer isso até hoje, preservando, inclusive, uma história que começou, e eu lembro do seu pai contando uma passagem muito emocionante quando houve a compra e que foram ler o testamento, né? Foi uma história que me emocionou muito. Você quer dividir isso com a gente aqui? Claro. Bom, como toda negociação, né, levaram-se meses, semanas até conseguir chegar a um acordo.
E a Granado, além do neto do fundador, né, que era o maior acionista, tinham pequenos acionistas que, enfim, tinham pequenas participações que ao longo dos anos elas tinham sido premiadas, né, com aquilo. E aí, lá já 4, 5 horas da manhã, na hora de assinar finalmente o acordo, alguém falou assim, vamos ler o testamento do comendador, né, que eles chamavam ele. Aí todo mundo, meu pai, meu Deus, né, o que vai estar escrito lá e já vai acabar com ele. E abriram o testamento e Testamento do senhor Cochito Granado. Exatamente, do fundador da empresa. E lá ele dizia que a empresa alcançaria muitas conquistas, né, internacionais e que passaria para o filho, para os herdeiros deles, mas que um dia um estrangeiro tomaria conta da marca, né, adquiriria a marca e levaria ela para voltar, faria com que a empresa voltasse a ter o seu esplendor e conquistasse, enfim, conhecimento nos outros países. E aí todo mundo começou a chorar e aí assinaram o documento. Eu lembro que eu quase chorei quando vi seu pai contando a história, porque é muito linda, é muito emocionante. E, gente, não existem coincidências assim, né? Não é possível. Pois é. Escreveu, né, Você contando parece até mentira, né? Mas assim, foi realmente uma coisa muito, muito emocionante. Na exposição que eu mencionei tem uma parte que fala sobre isso. A exposição, inclusive, ela pode ser acessada virtualmente. Não sei se você já entrou, Marco. A gente há umas 2, 3 semanas, se você entrar em www.granado150anos.com.br, você tem um guia virtual, tem ela em 3D, então é bacana porque tem em inglês e português também. Então todo mundo pode entrar, que agora durante essa pandemia, infelizmente a exposição que está aqui no Rio atualmente ficou fechada e tem uma parte que fala também desse momento. Ai, que bacana! Então, isso é uma das coisas que eu vou colocar aqui para o pessoal acessar, porque uma coisa que você falou exatamente, na pandemia as pessoas buscam avidamente formas de se entreter, e uma dessas formas é exatamente buscar conhecimento, conhecer, às vezes até, eu tenho certeza, Cici, que muita gente que usa os produtos vai se surpreender com essas histórias todas que a gente está contando aqui, e é exatamente esse o objetivo do canal. Primeiro, trazer para as pessoas um universo em que elas não conheciam antes e desmistificar um pouco a distância, né, que algumas pessoas impõem entre os grandes líderes ou pessoas que transformaram empresas, e ver que isso tudo é uma maneira muito simples de se inspirar. São pessoas normais, iguais a gente, e com ideias e com muito trabalho e muito esforço, né, Cici? Porque nada cai do céu, nada é simples, as coisas elas são até conquistáveis, mas advindas de bastante esforço, bastante trabalho, bastante seriedade, né? Normalmente as pessoas veem só um lado do glamour e esquecem que por trás tem lá uma... As próprias lojas, a gente começou esse projeto em 2005, mais ou menos, foi a primeira loja que a gente repaginou, até como uma forma de contar essa história, né? Porque eu acho que todas as nossas lojas são réplicas, né, de como era a farmácia antiga, original da Granado, com os móveis originais. E na loja a gente sempre deixa fotos do fundador, a gente tem frascos antigos, embalagens antigas, e isso tudo é uma forma de contar a história. O próprio treinamento que a gente dá para a equipe de vendas, parte do treinamento é a história da empresa, porque as pessoas ficam curiosas, elas querem saber, e eu acho que assim, é uma coisa, né, é o que faz essa experiência ser diferente, porque somente aqui no Brasil os produtos podem ser encontrados numa farmácia, numa drogaria, num supermercado, dependendo, né, da linha, claro, mas é uma forma
né, de descobrir um pouco mais sobre a marca. E as lojas começaram como uma loja, depois a gente começou abrindo 2 lojas ao ano, e hoje nós já temos quase mais ou menos 85 se a gente contar com as lojas da França. Então, realmente é essa coisa da paciência, de um a um. A nossa ideia era contar essa história para todo o Brasil, né? A gente tinha como objetivo, quando a gente começou em 2005, que até as Olimpíadas a gente tivesse pelo menos uma loja em cada principal estado do país. E hoje a gente tem algumas exceções, como o Acre, alguns estados pequenos, alguns do Nordeste onde a gente não tem loja, mas hoje a gente praticamente já conquistou esse objetivo. Então é uma coisa muito de paciência. Foram mais de 10, 15 anos abrindo loja aos poucos e testando o modelo, porque a gente acredita muito naquilo que você falou, do longo prazo, né? De fazer aos poucos e ir testando, porque a gente não acredita em abrir 50 lojas de uma vez e testar o modelo, aí se não deu certo ou tem que mudar, é complicado, né? Não, é o que eu chamo de um crescimento linear e responsável, né? Porque hoje em dia a sustentabilidade ela envolve não só a preocupação, por exemplo, que a Granado tem na confecção dos produtos, em jamais fazer testes em animais, em usar produtos naturais. Isso, para mim, é um primeiro grande exemplo da preocupação que se reflete na qualidade dos produtos da Granado, que eu sou apaixonado. Que era outro pilar do fundador. Ele tinha um sítio em Teresópolis onde ele cultivava todos os ingredientes naturais que ele usava nas fórmulas. Depois ele catalogava e levava esses ingredientes para exposições e foi assim que ele criou, né, a farmacopeia. Então é muito bacana porque a gente, né, tenta cultivar essa essência de uma forma, óbvio, atual, né? Mas e como que a gente faz isso através dessa preservação, de não testar em animais, de sempre ter a fórmula mais natural possível para garantir uma textura e uma qualidade. Então é bacana que você, né, tenha tido essa percepção, porque é exatamente isso. Não, e é uma preocupação que a gente vê que ela é legítima e que eu nem sabia que isso tinha sido uma inspiração até do próprio fundador, que isso se reflete muito nos colaboradores, na importância de preservar o trabalho. Esse crescimento responsável reflete muito essa preocupação. Porque é como você falou, vamos abrir 50 lojas, mas e aí, se não der certo? São empregos, são pessoas, então vocês preferiram ir fazendo as coisas com bastante responsabilidade, com bastante fundamento, para preservar exatamente os postos, né? A mão de obra que foi envolvida nisso tudo. E eu vejo pessoas com carreiras grandes na Granado e felizes. É o próprio reflexo, eu acho, da preocupação legítima que vocês têm. Porque uma coisa é você projetar, né, uma imagem e que ela não se sustenta se não houver verdade. E a Granado é exatamente baseado nos princípios de 150 anos. Você não consegue ter uma empresa de 150 anos se não houver verdade, se não houver carinho e intimidade com o cliente, com o consumidor final. E acho que uma responsabilidade com a marca também, Marco, porque eu acho que uma das coisas, quando a gente pensou até no nosso projeto de expansão de varejo, muita gente sondou a gente para falar de franquia, ou na época as lojas elas tinham manipulação, então de um modelo franqueado de manipulação, e acabou que um dos fatores que fez com que a gente optasse, né, por fazer um modelo de loja própria, que demoraria mais a expansão, né? Mas era exatamente essa responsabilidade com uma marca centenária, né? Porque, claro que quem não quer dar um super passo e alcançar o resultado mais rápido, mas aí a gente viu que a gente também teria uma responsabilidade maior com o franqueado, perderia um pouco esse controle, e por ser uma marca tão tradicional e tão amada por tantos consumidores, a gente levou em consideração também o risco, né, que seria caso não desse certo,
o peso que isso teria em cima da marca, né? Então, não que eu não acredite em modelos de franquia, muito pelo contrário, eu acho que uma solução para quem deseja uma coisa rápida e talvez não tenha um risco tão grande quanto esse, mas a gente viu que para a gente era um risco grande considerando essa tradição e o peso da marca. Então, isso acho que é uma coisa ainda adicional ao que você mencionou. A gente preza muito pelos nossos funcionários e colaboradores, mas a marca também traz uma responsabilidade muito grande. Eu imagino que isso seja, inclusive, um dos pilares da coluna vertebral, né, da empresa. Você ter esse compromisso com aquilo que foi criado e conseguir construir e crescer dentro desta base, é preciso que você saiba exatamente com quem você está trabalhando. E eu também acredito muito no modelo de franquia, eu acho que é um sistema que funciona, mas que demanda também uma responsabilidade muito maior e um risco maior. Então, é muito melhor crescer mais devagar, mas com o total controle do que vocês conseguem impactar o mercado e a responsabilidade de dizer, não, eu respondo exatamente por aquilo que eu falo e que eu faço. Sou só eu que respondo. Isso traz, para mim, uma credibilidade muito grande. Então, tudo que hoje a Granado lança, a Febo lança, e a gente teve vários lançamentos de perfume, a gente sabe a origem, a gente sabe a procedência, e a gente sabe o carinho e o cuidado com que isso é tratado, né? Eu vi algumas palestras com relação aos perfumes, ao trabalho, como ele é desenvolvido, os perfumistas, a preocupação com se manter muito próximo à origem daquilo, sem tantas químicas, né? Eu vi que é muito preocupado com a essência da própria natureza. Isso, para mim, eu vou dar um exemplo de um perfume que eu adoro, que é o Isolda, e que eu acho que tem um cheiro de Brasil, uma coisa que é indescritível, assim. Eu participei do lançamento dele, vi o quanto da história bonita que tem, né, esse perfume. Assim. É que uma das coisas também que a gente, né, tem como desafio é exatamente essa questão da brasilidade, mas de apresentar um Brasil que tem a ver com a marca, tanto Granado quanto Febo, e sem ser um clichê, porque a gente tem que lembrar que, né, 90% das nossas vendas ainda são no Brasil, e, assim, por exemplo, o brasileiro, ele ama lavanda, ele ama alfazema, foi a Febo que trouxe a alfazema para o Brasil, em 1925. Mas a alfazema para o brasileiro, quer dizer, desculpa, 45, não posso errar as datas, mas para o brasileiro, quer dizer, para o estrangeiro, a lavanda já é uma coisa mais comum, né? E que, claro, ela vem da França, então. E a gente queria, a gente, através dos nossos desenvolvimentos, a gente quer mostrar esse Brasil do brasileiro, mas para o estrangeiro. Então, o caju, que é o ingrediente principal do Isolda, é um ingrediente que na perfumaria foi muito pouco explorado, porque como muitas vezes quem dita as tendências são as marcas europeias ou americanas, para o europeu o caju é a noz, não é a fruta, né? A fruta ela se estragaria até chegar na Europa. Então, eu lembro quando a gente apresentou na França um perfume, as pessoas ficaram confusas, mas o caju é uma fruta? Não, é uma noz. Então foi um dos primeiros, se não o primeiro perfume a explorar essa fruta mesmo. E eu acho que o Brasil tem muitas coisas autênticas, como Bahia, que tem água de coco, ou a gente já explorou também a inspiração na linha da Granado, que foi uma parceria com a Colombo, que, né, é uma confeitaria tão tradicional carioca. Então, são coisas que a gente tenta explorar de como mostrar um pouco esse Brasil um pouco diferente para o mundo, né? Então, é legal você falar do Isolda, porque a gente até recentemente, aqui no Brasil, ainda não chegou na Europa, a gente está lançando até a segunda edição, que da Biblioteca Olfativa, que é a linha da Isolda, ela é a campeã de vendas, né? Ela foi a primeira a ser lançada e até hoje é a de maior sucesso. Então, a gente agora, para o inverno brasileiro e depois o inverno europeu, a gente está lançando o Flor de Cajueiro,
que é uma versão mais intensa, mais sensual, mais quente dele, mais floral, que eu acho que é uma outra interpretação, porque também quando a gente começou a desenvolver o cajueiro, você começa a descobrir que a fruta ela tem várias nuances, ela tem a versão fresca, a versão dela mais adocicada, então a gente ficou quase que com pena de só lançar uma e ficou com essa na gaveta. Então é bem legal porque a gente tenta fugir um pouco daquele clichê do carnaval, da mulata dançando com a pena na cabeça. Assim, o Brasil tem isso, mas tem muito mais, né? Isso é uma das coisas que eu mais admiro na Granado também, de pegar essa coisa do Brasil, cultura, do Brasil fruta. Imagina transformar uma fruta num perfume e com a suavidade, com a refrescância que tem, que é uma delícia. Assim, para mim, eu sempre fui apaixonado pelos perfumes, né? Eu adoro toda a linha da Febo, gosto muito da Granado, mas o Isolda me deu uma sensação tão gostosa de Brasil, assim, de autenticidade, sabe? Eu sou brasileiro e estou usando uma coisa que representa dos pontos fortes do Brasil, que é a diversidade de flores, de frutas, de sabores, de cores, de cheiros. E eu fico muito orgulhoso quando eu uso Isolda de verdade, me sinto bem brasileiro mesmo. E é legal também porque, além dos ingredientes, muitas das nossas embalagens, dos nossos anúncios, a gente usa muita ilustração, né? Muito design gráfico. E também uma das coisas que a gente tenta fazer é trabalhar com designers brasileiros. A gente tem uma equipe muito talentosa internamente, mas a gente também trabalha com alguns designers né, que não são da casa, mas que são designers conceituados, artistas. E também acho que é uma forma de poder mostrar para o mundo esse trabalho maravilhoso de criativos que a gente tem nacional, né? Então... Nossa, é fantástico, é fantástico. Eu acho que vocês devem ganhar muitos prêmios, né? Se com relação a embalagens e criatividade. Sim, bastante. Hoje a gente vê a embalagem como o nosso maior investimento, até quase que de marketing, porque a gente investe mais do que a média na caixa ou na lata, na embalagem, mas porque as pessoas falam que depois dá pena de jogar fora, né? Ela vira um item decorativo da casa. Essa semana mesmo, a Juju, que é a estilista da Isolda, me mandou uma foto muito linda da caixa do perfume, que ele é um livro, onde um filho dela fez aniversário e por conta da pandemia ela não pôde fazer a festinha. Então ela mandou para as amigas os docinhos dentro da caixa do livro, que ela tinha pena de jogar fora, então ela foi guardando. Então tem muitas formas das velas, as pessoas usam a caixa para pôr lápis, caneta. Então, eu acho que é uma coisa que faz o produto ser mais presenteável, ele ser mais especial e faz com que ele se destaque, né? Porque, como no Brasil, o Brasil foi um mercado fechado por muitos anos, as pessoas tinham sempre aquela percepção de que o produto importado era melhor do que o produto nacional. Então, realmente, as marcas nacionais eram donas do mercado, né? Então, talvez não investissem tanto ao longo dos anos nas embalagens ou em algumas formas. E a gente não, até para quebrar um pouco esse preconceito, a gente investe ainda mais nisso porque a gente vê como a forma de atrair o cliente e aí depois, inicialmente, depois que ele usa o produto, ele vira fã e aí a gente conquista ele de vez, digamos. Isso é muito verdade, Cici. Eu tenho muitas embalagens da Granada que eu adoro, principalmente as caixinhas de lata. Nossa, eu sou apaixonada, eu acho que aquilo não só conquista o cliente, como eterniza uma relação. Eu vou estar sempre olhando para aquela embalagem, seja lá o que eu puser ali dentro, peças para fazer costura, seja lá o que virar a caixinha, ali está a Granado que vai participar pro resto da minha vida. Então, acho que é uma eternização de uma relação Sim. que começou com o produto. E isso não tem preço. E é uma coisa até sustentável, né? Porque a pessoa está guardando e reutilizando aquele produto, né? A gente vê pessoas que reutilizam o frasco dos difusores para fazerem vasinhos de flor, até scrap, né? As embalagens. Eu sou muito suspeito, não sei se eu sou fã da Granada. Eu adoro.
adoro, adoro. De verdade, eu acho que é um produto que me representa como brasileiro, sabe? E me deu muito orgulho de ver a história sua e do seu pai, como estrangeiro, né? Como inglês, o amor que ele dedica ao Brasil e à cultura brasileira. E é muito lindo, é muito. Eu acho que é um exemplo que muitos empresários, às vezes brasileiros, buscam internacionalizar tanto a marca, identificar a marca com tanta cultura que não é a brasileira, e aí esquece um pouco de quanta riqueza a gente tem de cultura brasileira, né? Se eu vejo que uma preocupação dessa partindo de um estrangeiro me toca, me emociona, me conquista, e tenho certeza que a grande conquista da Granado hoje no brasileiro é ver isso, é ver esse amor dessa família de estrangeiros que, claro, tem na sua mãe brasileira a grande representação dessa mistura que deu certo, né? Porque o Brasil é uma grande mistura e uma mistura que deu certo. Por isso, acho importante que a própria representação da família que hoje dirige uma empresa que está se internacionalizando seja composta de elementos internacionais, brasileiro, inglês, e que com certeza tem uma ascendência aí multicultural também, né? Cici, como é que foi o namoro assim com a Pau Brasil? Eu lembro do Rui voltando de reuniões e falando, puxa, ainda não fui recebido pela Granado. E depois aconteceu uma paixão mútua, assim, que foi lindo de ver, uma parceria que desde o começo foi pura confiança mesmo, a própria Granado confiando no conceito da Pau Brasil. Como é que foi isso? Na verdade, para a gente foi uma honra muito grande, né? A gente, no mesmo período, o Rui, né, através, acho que antes até dele ter a ideia da Pau Brasil, ele já representava algumas marcas na Europa, e na época a gente também tinha sido convidado para entrar no Le Bon Marché, eles fizeram um evento sobre o Brasil, e acho que até o Rui representava algumas das marcas na época, eu acho que era o Akin, o Chico. E a gente, como já estava com tudo meio que encaminhado, a gente falou: olha, a gente não precisa dessa ajuda, porque a gente, enfim, já está com tudo, mas a gente manteve o contato. E a gente acabou ficando por 6 anos no Le Bon Marché, até a gente abrir a nossa loja e seguir, né, o nosso caminho, que é a estratégia de agora. Mas estão lindas as lojas em Paris, estão lindas. Obrigada. E aí, quando o Rui veio com essa ideia da casa, né, a gente ficou muito honrado pelo convite, até por ser, né, a única marca de cosmética selecionada, mas também por ser um projeto tão lindo, também por um estrangeiro que tinha laços com o Brasil e dele querer contar essa história para os portugueses e para, né, o mundo. E você fica sempre com aquela dúvida, mas, gente, será que ele é um sonhador ou será que, de fato, esse projeto vai se firmar? E aí foi uma honra muito grande esse começo, né, da nossa história com vocês, que representam a gente tão bem em Portugal. E a gente ficou muito honrado e a gente fica muito feliz de poder estar sempre levando os lançamentos, contando a nossa história. A gente tem muita coisa ainda planejada. Tem agora de novo o evento na Comporta, né? Não sei se fala na Comporta, em Comporta, não sei. O português fala em Comporta, né? Em Comporta. Na Comporta, né? E é isso, a gente fica muito feliz, porque o Rui é um apaixonado, assim como a gente. A casa é maravilhosa, né? Para quem não visitou, ela é realmente encantadora. E você é o contador de histórias da casa, né? Então. Nossa, foi uma das grandes emoções para nós quando o Rui anunciou formalmente que a Granado City foi praticamente o primeiro parceiro da casa que acreditou e que foi lá, mandou uma equipe para criar da identidade, do espaço próprio da Granado, e começava ali uma relação que a gente se encantou muito, porque cada passo, cada membro da equipe da Granado que vinha e trazia aquela energia, aquelas histórias todas, eu logo me encantei, porque, bem como você falou, eu tenho essa tendência de me apaixonar por histórias antes de me apaixonar pelo produto em si,
eu comecei a me apaixonar pela história, a história da empresa. Cada um que vinha contava um pouquinho e foi crescendo. E quando a gente começou a repassar essas histórias, a gente via como isso encanta e impacta o cliente, né? É porque a gente acredita muito nisso, Marco, assim, essa parceria, né? Porque a gente vê da mesma forma com que a gente vê uma loja nossa, a gente vê a Pau Brasil. Às vezes as pessoas, algumas marcas acabam focando no negócio e tratam os clientes, né, de atacado ou os outros pontos de venda como, toma o produto e não, a gente sabe da importância disso, que assim, para o cliente, para o consumidor, para ele não importa se ali é uma loja da Granada, se é uma farmácia, se é uma perfumaria, se é uma Casa Pau Brasil, um espaço. Ele tem curiosidade do produto, é importante vocês saberem se a gente está lançando um produto agora, se ainda não chegou, que ele vai chegar, de vocês estarem, né? Tanto que a equipe vai com frequência visitar vocês e levar as novidades e treinar, porque esse trabalho é importante, porque senão você não consegue ter uma história uma parceria tão grande como a gente tem com a Pau Brasil, né? Eu acho que isso que faz uma parceria ser a de sucesso e ser, né, longa, porque a gente precisa estar ali se ajudando, né? Porque é um ganha-ganha ali, né? É verdade, é verdade. Isso é muito verdadeiro. Esse momento, dessa pandemia, o que mudou assim para Granada? Vocês, as lojas todas fecharam? Tudo fechou. O que aconteceu? Em meados de março, né, quando a gente começou a ver que, de fato, foi logo depois, na verdade, logo que a gente voltou de Portugal, né? Portugal foi o último grande evento, Portugal e França, e a gente acabou voltando para cá e a gente viu que a situação estava chegando a um nível preocupante, a gente imediatamente fechou as lojas, nós fomos uma das primeiras marcas, se não a primeira a fechar todas as lojas a nível Brasil, porque o Brasil é muito grande, né? Então você tem muitas regionalidades, mas a gente achou que escolher seria muito complicado quando ainda não tinha-se muita informação. Então a gente fechou todas as lojas e colocou todo mundo em home office, com exceção da fábrica e do nosso depósito, nosso centro de distribuição. E desde então eu tenho ido 2 vezes por semana para lá virou o nosso, né, como se poderia dizer, o nosso QG, né? E a gente mudou algumas coisas, então produtos que seriam destinados à loja, lançamentos foram adiados, produtos que seriam destinados a hotel, a gente doou. Também fizemos várias campanhas online, então, por exemplo, no mês de, eu acho que foi abril, 10% das vendas do site foram doadas para uma instituição que doou para comunidades locais aqui do Rio, em cestas básicas. Bonito isso, vocês. A gente também transformou as linhas de fabricação de perfumes em álcool em gel, que a gente vendeu e também doou. Então, tem muita coisa que a gente foi fazendo e agora a gente vem tratando praticamente semanalmente essas questões, porque a venda de sabonete líquido cresceu muito, a gente teve algumas dificuldades de encontrar, por exemplo, a demanda para as válvulas, pumps, né, dos sabonetes líquidos e dos álcool em gel, virou uma loucura. Então a gente vem tratando dessa forma e agora a gente está ainda num passo devagar de retomada, então a empresa continua em home office, mas algumas lojas já estão voltando, porque alguns estados já estão com níveis mais controlados, então com isso a gente vem seguindo os governos locais, né? Que eles dizem que o shopping reabre 4 horas, 5 horas, então a gente ainda está com esse panorama, mas ainda tem muitas lojas que ainda estão fechadas. Tá. Aqui em Portugal, mais ou menos, está acontecendo a mesma coisa. O desconfinamento ele é muito gradativo, é muito cuidadoso. A gente percebeu na reabertura da casa que muita gente, eu preciso renovar meu estoque de granado. O pessoal foi ávido, porque também estávamos fechados desde março, mas a gente viu com bons olhos que, graças a Deus, as pessoas
continuam com aquele amor, com aquele carinho pelo produto. Eu espero que isso se replique aí também no Brasil, na França, né? Não sei como é que está lá também a situação. Lá está bem semelhante a Portugal, né? As lojas já reabriram, acho que eles estão numa das últimas fases, né, da reabertura, que os restaurantes reabriram, mas tem também sido interessante, porque eu acho que com essa queda do turismo, a venda tem sido muito para pessoas locais, né? Então acho que os franceses, os parisienses estão descobrindo mais a marca, porque Paris é uma cidade muito turística, e acredito que o mesmo esteja acontecendo na Pau Brasil, né? Então, eu acho que é um momento de oportunidade, né? Porque os turistas depois vão voltar, né? Não, exatamente. A nossa o maior contingente lá sempre foi de turistas, e agora a gente está vendo portugueses descobrindo, né, as suas potencialidades dentro da própria cidade, que às vezes era um pouco inibido pela presença massiva de turistas, né? Sim. Isso é um movimento bem legal também, porque vai trazer uma nova onda de clientes que vão descobrir aí. Alguns, como eu percebo, a maioria já conhecia Granado. Um parente no Brasil me traz sempre, um amigo meu me traz de presente, agora tem aqui. Então, eu estou vendo que está havendo um movimento de redescoberta, e eu acredito muito que o mundo vai se redescobrir, né? Em todas eu acho que as vertentes de negócio, de relacionamentos pessoais, esse vírus trouxe uma proposta da gente ressignificar o nosso comportamento, as nossas relações comerciais, as nossas relações pessoais. Eu acho que tudo é uma nova ordem mundial, né? E eu vejo com muito bons olhos isso. Eu acho que vai trazer coisas boas. Claro, sim, tirando tudo o que ruim aconteceu, óbvio, porque isso a gente não pode negar, mas acho que traz uma esperança de algo novo e mais sólido, mais humano, renascer, e a gente conseguir fazer realmente desse mundo um mundo melhor. Eu tenho certeza disso. Concordo. Cici, algum projeto especial assim para o futuro, para um futuro próximo, algo que você possa dividir? Porque eu sei que deve ter aí muitos projetos que não vamos falar ainda, porque falta teste, mas alguma coisa assim, alguma novidade que você pode dar já uma antecipada, que vai vir, alguma coisa? Bom, como eu te falei, tem o Flor de Cajueiro, que nós recentemente lançamos aqui no Brasil, e também, bom, esse ano é o nosso aniversário, né, a nossa comemoração dos 150 anos, então nós começamos o ano com o livro, com um novo conceito de perfumaria Granado, que nós redecoramos, né, reformamos uma das nossas primeiras lojas aqui no Rio, que é a no Leblon, na Rua Dias Ferreira. E anteontem nós inauguramos uma loja em São Paulo, Oscar Freire, que é uma loja conceito totalmente diferenciada, com um espaço de customização, mesas diferentes, mobiliário diferente. Então é uma coisa bacana e que a gente deseja replicar em outras cidades. A gente espera que até o final do ano a gente consiga reformar a do Rio, mas por conta da pandemia, a da 1º de março, né, a primeira, atrasou um pouquinho, mas acho que esses são os principais lançamentos, assim, pensando. Tem novidade na linha Vintage, que é uma linha, né, que é essa bem clássica, exclusiva das lojas, que também vão ser legais, mas acho que uma pergunta que todo mundo faz aqui em Lisboa: a linha de bebê vem para cá também? Aí, o que a gente acredita? É uma linha que no Brasil, no atacado, é a nossa linha número 1, né? Hoje no Brasil, é a linha que mais cresce e é hoje a nossa principal linha. As pessoas às vezes falam muito do polvilho e não sabem, acho que só tem quem tem filho. Mas o que a gente acredita é que no Brasil a linha bebê tem tanto sucesso porque a marca é uma marca que as pessoas confiam, os médicos, os pediatras, os dermatologistas recomendam a linha. Então, acho que isso faz com que a linha bebê tenha um peso muito grande e que a mãe se sente confiante em comprar aquele produto para o filho. No caso da Europa, como é um mercado novo e as pessoas não conhecem a marca,
o nosso receio é levar o produto e a mãe simplesmente, mas eu não conheço essa marca do Brasil, acho que eu prefiro ficar com a minha marca local. Então é um pouco por isso que a nossa linha hoje tem mais de 600 produtos. Então às vezes não dá para levar tudo. Eu acho que assim, a gente vai levar em algum momento, mas a gente ainda está apostando mais nas outras linhas para adulto, para chegar o momento da linha bebê. Apesar de que a gente tem o Circo e o Safari, que são da linha Vintage, que podem também ser usados em crianças e bebês, né? Mas quem pergunta mais, se na verdade são as mães brasileiras que mudam para cá e que vêm em Granado, mas não tem a linha bebê, ou seja, são pessoas que já conhecem, já usam. É esse público que eu acho que vai começar a cobrar de vocês, vem para a Europa também. Mas é claro que eu acredito que isso também faça parte de um projeto de expansão e que vai chegar. Cici, já estamos quase terminando. Para quem se interessar em adquirir essa preciosidade com essa história, com essa comemoração, gente, 150 anos não é para qualquer um. Como é que faz? Tem nas livrarias, normal? Ou precisa entrar em algum site? Como é que faz para comprar? Tem em livrarias, por conta da pandemia, a distribuição ainda não... Mas tem no site da Suline, tem acho que na Casa Pau Brasil, né? Tem nas lojas da Granado, na Europa, e também todas as lojas aqui do Brasil da Granado. E o livro, uma das coisas que a gente quis quando a gente fez o livro, que normalmente eles não fazem, é que existe a versão em português e em inglês. Para a gente era muito importante poder contar essa história em português, não só em inglês. E a Suline gentilmente aceitou. Então, a gente tem essa... né, Cici? É algo novo também para a Suline, né? Fazer uma edição em português também. E isso mostra o carinho que vocês têm também pelo Brasil, o respeito. Isso é muito bonito, isso é muito lindo. Gente, comprem, porque, olha, é uma preciosidade, é uma viagem na história do próprio Brasil. As fotos são lindas. Especialmente do Rio, né, Marco? Você tem a evolução tanto da marca Granado e o Rio de Janeiro, a arquitetura, a beleza das praias, mas acompanhando essas épocas, né? Então é bem bacana, porque não é só um livro institucional sobre a Granado, mas sobre a cidade do Rio de Janeiro. O que eu falo, é um livro que representa muita coisa bonita na história do próprio país, né? O Hermès foi assim, extremamente cuidadoso. Eu acho que tudo foi uma confecção que culminou numa obra de arte. Eu sou encantado com esse livro. Cici, olha, querida, muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. E agradeço também ao seu pai, ao Christopher, por poder resgatar esse orgulho brasileiro, que é essa empresa que a gente vê que é dirigida com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelos 150 anos. Não vejo a hora da gente estar junto de novo, porque eu adorei a energia e a alegria de vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Marco. Ontem mesmo eu estava falando para o meu marido que a ida a Portugal foi muito boa e que eu queria depois voltar em breve, quando a gente puder, para casa, para mostrar para ele o quanto a gente tem de riqueza e semelhança entre o Brasil, o Rio de Janeiro e Portugal. Obrigada imensamente pelo convite, foi uma delícia, passou tão rápido e como você falou, em breve espero que a gente possa estar junto. Também, Cici, obrigado mais uma vez, um beijo grande, um beijo nas suas filhotas lindas. Eu sempre acompanho as fotos, elas são fofas, são lindas, igual você também, que tem esse sorriso. Obrigada, Marco. Obrigado pelo carinho. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.